me nesta homenagem tão apropriada ao eminente patrono, Dr. José Soleiro Filho. Também quero registrar o agradecimento ao Dr. Ernesto Tsilunik, que me convocou para este encontro, dando-me oportunidade de conviver e de estabelecer este diálogo com esse conclave tão qualificado. Agradeço penhoradamente esta convocação. Muitas das ideias que eu pretendo expor aos senhores foram já esboçadas na magnífica palestra do professor Calmon de Passos. Eu diria que também, como ele, tive uma incursão episódica, profissional, com o ramo de seguro e, mais do que propriamente com o seguro, com contratos de natureza comunitária ou solidária. Não cheguei a ser funcionário de uma companhia de seguro, mas fui advogado por muito tempo de uma cooperativa agrícola, uma cooperativa na região da minha cidade, do interior do Rio Grande, cooperativa que se chama de Venda em Comum, cooperativa de agricultores que se reuniam justamente para, através do ato típico cooperativo, vender a produção agrícola. Constatei, surpreso, que todos os participantes do sistema cooperativo, tanto o associado quanto seus dirigentes, não conseguiam assimilar o que significa um contrato cooperativo, o que significa solidariedade. Depois disto, tive a felicidade, como experiência pessoal e profissional, de ser advogado de uma instituição de seguro privado. E a minha surpresa, agora com proporções ainda maiores, foi constatar que também no seguro, tanto o segurado quanto os gerentes do sistema, e não só eles, mas também os juízes e os tribunais, não conseguiam raciocinar, tematizar, vivenciar um contrato que não fosse bilateral. Os senhores provavelmente já possam perceber ou prever o resultado dessas proposições, desse comportamento. O resultado foi inevitável. O tribunal destruiu o sistema de previdência privada. E destruiu soberanamente, como se estivesse fazendo a justiça mais perfeita, aplicando a relação jurídica individual à regra do pacto sunt servanda, independentemente da relação contribuição-benefício. É óbvio que, dentro de pouco tempo, o sistema de seguro foi
objeto de intervenção pelo governo federal. Então, esta minha longa experiência com esse tipo de contrato me provocava, me desafiava para que eu descobrisse quais as razões jurídicas, quem sabe mais do que jurídicas, políticas, filosóficas ou sociológicas, que determinaram que nós acabássemos pensando o direito como uma relação bilateral de poder. Esta situação me indica, na minha experiência de pessoa dedicada ao processo, pessoa que tem escrito obras sobre processo e que leciona direito processual, tem me indicado isto que o professor Calmon também disse muito bem, a tentativa que nós devemos fazer de uma revisão do paradigma da modernidade. Um resgate de outro tipo de relação jurídica que não seja essa relação jurídica bilateral de poder do homem sobre o homem, poder da vontade de alguém sobre a vontade de outrem. Então, tentando indicar os pressupostos teóricos, filosóficos e políticos que determinaram esta redução do fenômeno jurídico apenas a uma relação bilateral de poder, nós vamos justamente encontrar nisso que o professor Calmon chamou de projeto da modernidade, as causas remotas, porém muito presentes na nossa formação. O direito que, se nós formos estudar os clássicos, o pensamento grego e o próprio pensamento medieval, o direito era uma virtude, a virtude que nos capacitava a ter direito a uma partilha dos bens comuns, bens da comunidade. Então, o direito, que era virtude, hoje passou a ser poder. Como se fez? Quais os fenômenos sociológicos e históricos que determinaram isto? Basicamente, a criação do indivíduo. O indivíduo é um fenômeno moderno. O indivíduo fora do seu contexto comunitário. O professor Calmon também falou nisso. A civilização medieval ainda não conhecia o indivíduo, o individualismo. A pessoa, antes de ser indivíduo, era pedreiro. Antes de ser indivíduo, era filho de família. Ele estava num contexto social. Mas a modernidade descobriu a teoria do contrato social, que, paralelamente às proposições de Descartes, imaginaram que o indivíduo era anterior ao Estado. O indivíduo era anterior ao social. O indivíduo é que, através de um contrato, criara o social, criara a sociedade.
Assim como Descartes também entendia que não precisava da comunidade, que não precisava da tradição. Imaginando que ele pudesse, como disse o professor Calmon, sair fora do contexto e, através da sua simples racionalidade, descobrir as últimas verdades. Ao contrário, nós hoje estamos retornando ao conceito de comunidade. Vejam os senhores que o contrato social acabou fazendo uma distinção fundamental entre a sociedade e o Estado. Nós não temos mais comunidade. Nós perdemos a noção de comunidade. Para nós, o Estado é um ente opressivo contra o qual nós temos de lutar. O direito, essa é a dimensão burguesa da nossa formação, o direito é a arma do cidadão contra o Estado. Porque nós não conseguimos fazer esse caminho de ida e volta. O Estado, para nós, é o nosso inimigo. Então, a sociedade civil, que é uma criação da modernidade, prova que nós perdemos o sentido de comunidade. Além disto, com o sucesso extraordinário das ciências experimentais e dos grandes matemáticos, que foram os filósofos que fizeram o mundo moderno e que fizeram o direito, basta citar Spinoza, Leibniz, Descartes, que eram matemáticos, o direito se tornou subserviente do raciocínio matemático, do raciocínio lógico. Isto permitiu que nós raciocinássemos sempre em termos de racionalidade formal. A ciência materialista e o direito se tornou imune, isento de valores. Então, quando estudo processo, eu verifico que toda essa constelação que formou a modernidade está exausta. Nós estamos à procura de um novo paradigma. No processo, isto é de uma evidência notável. Vejam os senhores o que aconteceu no século passado. Só para dar um exemplo. A doutrina do século passado, os grandes pandetistas germânicos do século passado, a começar por Savigny, construíram uma chamada teoria civilista da ação, que ainda hoje, às vezes, perturba os nossos estudantes. O que era a teoria civilista da ação? Raciocinavam eles no campo do direito material e afirmavam que a ação nada mais era do que o direito reagindo contra a agressão. Vejam, senhores, que esta aparentemente ingênua proposição jurídica suprime toda a tutela preventiva. Se os senhores examinarem as grandes codificações europeias do século passado, não vão encontrar tutela preventiva. O processo cautelar é uma redescoberta, não pensem que é invenção moderna, é uma redescoberta de técnicas medievais. Mas por que isto? Por que
que o século passado concebeu o direito como reação contra o ilícito. O direito, não é o processo. Havia um grande filósofo alemão de grande influência na formação do direito processual, inclusive, que dizia o seguinte: a propriedade é um valor indiferente para o direito. A propriedade pode ter interesse social, econômico, de toda ordem, mas é um valor irrelevante, é uma categoria irrelevante para o direito. Então, dizia ele, existe o direito, existe a propriedade e o direito de propriedade. O que é o direito de propriedade? É o direito que a ordem jurídica me dá de reagir contra a violação da minha propriedade. Então, com isto, ele decretou que todo direito supõe, primeiro, a agressão. Quer dizer, eu só tenho direito depois de ser violentado pelo ilícito. O direito é a reação contra o ilícito. Por que isso? A explicação é simples. Se nós dizemos que o direito é aquilo que o Estado edita como direito, se nós nos filiamos como estamos filiados ao mais radical normativismo legal, e como a norma não permite, porém proíbe, porque faz parte da norma, a norma não diz o que eu devo fazer, diz o que eu não devo fazer. Então, esta ideia de direito como norma, que foi a matriz de todos os positivismos modernos, e que está lá em Hobbes, que disse que o direito é aquilo que o soberano diz que é direito, e isto produziu essa singularidade moderna. A proteção do direito pressupõe primeiro a destruição do direito. Primeiro a sua violação. Agora vejam, senhores, o que está acontecendo hoje. Nós não conseguimos mais viver, ou quem sabe sobreviver, sem tutela cautelar. Sem juízos de probabilidade, sem juízos de verossimilhança. Isso faz parte do nosso cotidiano. E não é só no Brasil que acontece isso. Na Europa, basta o exemplo francês da jurisdição de urgência, que é muito mais ampla do que a nossa e muito mais radical do que a nossa. Porque lá eles fizeram o que nós não nos animamos a fazer ainda, que é tornar autônoma a tutela de urgência. Mas não é só aí que se nota a insuficiência dos modelos clássicos do direito como predominância da vontade do indivíduo contra outrem. Porque é preciso que se observe o seguinte: o conceito de direito subjetivo, que faz parte, digamos assim, da nossa formação como um dos conceitos mais elementares. Este conceito de direito subjetivo é conceito individual de direito subjetivo, ou seja, é conceito de direito subjetivo individual. Agora vejam, senhores, toda esta importante expressão de tutela coletiva, onde não se trata mais de defesa de direito individual,
Se nós tivéssemos o interesse, a curiosidade de testar o nosso arsenal conceitual, os nossos conceitos tradicionais, usados na ação de alguém contra alguém, porque eu não sei se os senhores sabem que em Roma a relação processual era necessariamente bilateral, a ponto de o direito romano não conhecer o litisconsórcio. Então, este arsenal de conceitos não consegue conviver com as tutelas coletivas. O conceito de parte fracassa, o conceito de terceiro fracassa, o conceito de coisa julgada fracassa, enfim. Há uma rebeldia dos fatos sociais contra esta prisão, contra esta redução brutal do fenômeno jurídico, como se o jurídico fosse uma relação de inimigos. Curioso isto, mas nós pensamos o direito e trabalhamos o nosso sistema com estes valores. Se os senhores percorrerem os clássicos da doutrina civilista e mesmo processualistas, verão que a ação, e que Ovenda dizia isto, o processo jurisdicional se faz para que alguém tire vantagem própria à custa de outra. Essa é a nossa formação. Tanto que, quando não há esta proposição processual, quando isto não é conteúdo de uma relação processual, se diz que não há jurisdição verdadeira. Joga-se o interesse para a jurisdição voluntária, que se diz que não é jurisdição, ou então para a administração. Jurisdição é conflito de inimigos, é conflito de adversários. Como que nós vamos compreender um contrato de seguro neste contexto? É evidente que os juízes formados, como todos nós somos formados, nesse paradigma, terão dificuldades insuperáveis para não só pensar, porém comportar-se segundo este pensamento, concebendo o contrato de seguro como um contrato comunitário, como um contrato solidário. Eu encontrei num jurista alemão, que tem obras conhecidas, que é Franz Fiaker, esta observação. Os juristas modernos não conseguem pensar o direito como uma relação comunitária, como uma relação de condomínio sequer. Então, eu até diria que o seguro talvez seja uma das expressões conservadas por razões, evidentemente, razões econômicas e sociais, mas uma das expressões reservadas do direito antigo. Eu diria que o movimento pela teorização, pela categorização do contrato de seguro, como os senhores estão fazendo e pretendem fazer, é ainda agora um novo resgate de valores antigos, para não dizer
de valores medievais. No processo, eu tenho sido surpreendido permanentemente com estas inovações que não passam de recuperação, de revisão e de resgate de valores que o paradigma da modernidade tentou sepultar. De modo que essas eram, na verdade, a contribuição que eu poderia deixar aos senhores nessa oportunidade. Vejam que o tema é amplo e eu tenho plena consciência de que estou tratando de modo apressado e, de certo modo, também impróprio. Mas, quando eu falei, e isso é bom que eu esclareça, quando eu falei que no século passado se teve o direito como a repressão contra o ilícito, isto não apareceu por acaso. Isto faz parte de uma ideologia muito mais profunda. Faz parte da submissão do direito aos raciocínios cartesianos. Faz parte da submissão do poder judiciário ao poder legislativo, que foi o grande desejo, a grande proposta da Revolução Francesa. Todo mundo sabe que o poder judiciário foi objeto de uma constante vigilância da filosofia do século XVIII, porque o poder judiciário era o poder do rei, era o poder do senhor absoluto. A primeira coisa que a Revolução Francesa fez foi aprisionar o juiz no texto legal, dando ao poder legislativo a soberania absoluta na criação, na produção do direito. Os senhores perguntarão, o que tem isto a ver com a tutela repressiva? Tem muito a ver. Porque se o juiz não cria direito, dizia Hobbes, o problema da justiça não é problema do juiz. O problema da justiça é problema do legislador. Cabe ao juiz aplicar a lei, independentemente de sua justiça ou injustiça. E dizia mais Hobbes, se o juiz fizer justiça do juiz e não justiça da lei, produzirá injustiça. A justiça do juiz, portanto, é injusta, dizia Hobbes, por definição. Ora, se a justiça do juiz é injusta, o juiz não pode conceder uma liminar, porque esta não é a justiça da lei. O juiz que disser, concedo a liminar, porque julgo provável, verossímil, plausível, o direito do autor estará produzindo justiça do juiz, porque ele ainda não descobriu a vontade da lei. E que o venda dissera isto: o juiz não tem vontade. A única função do juiz é descobrir a vontade da lei. Ora, para descobrir a vontade da lei, ele não pode conceder nenhum tipo de tutela, senão depois da exaustão probatória que lhe permita um juízo de certeza.
toda tutela preventiva é tutela do provável. Porque é provável que ocorra o fato futuro. Mas ainda não é certo. Eis a razão pela qual nós acabamos suprimindo as tutelas que permitiriam ao juiz opção. Eu diria assim, permitiriam ao juiz decidir. Porque no modelo, no paradigma da modernidade, o juiz não decide. O juiz verbaliza a vontade da lei. Porque se ele não pode criar direito, se a função jurisdicional é apenas declaratória da vontade da lei, ele não tem opção. Porque não se pode, nesse modelo teórico, supor duas opções legítimas, dentre as quais o juiz pudesse decidir se. Carnelutti dizia, o juiz para decidir terá de decidir-se. Mas o nosso sistema não abre possibilidade a decisões. De modo que tudo isto nos conduz a este resultado de uma tutela, em primeiro lugar, sancionatória do ilícito. Em segundo lugar, a um procedimento amplo, longo, oneroso, para que o juiz adquira a possibilidade de uma sentença produzida por um juízo de certeza. Então, hoje, voltando àquela afirmação que eu fiz, a revolução que se faz, apesar dos juristas, a revolução que se faz, apesar da lei, a revolução que se faz na experiência forense, porque foi a experiência forense que determinou as recentes reformas do Código, através de uma revisão do próprio Código para privilegiar as tutelas preventivas e para consagrar as tutelas coletivas. Tudo isto se faz para superar o paradigma da modernidade. E eu creio que o seguro deve ser uma instituição de grande futuro e também a demandar meditação e estudo como uma contribuição fundamental para isto que eu chamo de pós-modernidade. Muito obrigado. Indagamos aos membros da mesa se existem questões a serem formuladas ao palestrante. Uma pergunta, senhor presidente. Uma pergunta. Uma palavra. Pois não. Eu queria formular uma pergunta singela e pragmática ao professor Ovídio. Não considera o professor que o judiciário ainda desconhece a operação técnica coletiva que embasa o contrato de seguro e que, por essa razão, a jurisprudência se funda apenas nos aspectos sinalagmáticos do contrato? Não considera o professor que o judiciário ainda desconhece a operação técnica coletiva que embasa o contrato de seguro e que, por essa razão, a jurisprudência tem se apoiado apenas nos aspectos sinalagmáticos do contrato? Sem dúvida. Esta eu diria, é a consequência do paradigma. Nós somos formados para ver o direito através de um sinalagma, mas bilateral. Bilateral.
Nós não conseguimos compreender. Eu quando escrevi essa contribuição que generosamente faz parte dos nossos anais, eu mostrei uma coisa curiosa, que, em geral, a doutrina... Porque a verdade é a seguinte, é que nós, no Brasil, ainda praticamos a escola de exegese do século XIX. A nossa universidade ainda não absorveu tudo que se escreveu na segunda metade do século XX. Nós continuamos trabalhando como exegetas de textos. Nós perdemos essa dimensão histórica do fenômeno jurídico. Então, nós somos exegetas de texto. E a universidade nos prepara para compreender o direito como essa relação. Mas eu, nesse trabalho, eu fiz uma observação interessante. Um comerciante que abra a sua loja e venda, consume, realize uma compra e venda, consumou a compra e venda. Agora, uma instituição de seguro que faça um seguro, não faz seguro. O seguro pressupõe algumas dezenas de milhares de contratos idênticos. Ele só existirá se existir essa comunidade. Ele é até, se poderia dizer com um pouco de exagero, um contrato instrumento, um contrato meio, porque só haverá seguro se houver a formação do monte. E isso o tribunal jamais vai entender. Eu fiquei estarrecido quando percebi que o juiz de primeiro grau não entendia, depois vi que o tribunal, através dos seus desembargadores, também não entendia, inclusive desembargadores professores e professores de direito civil, justamente por isso, né? Porque nós somos preparados. Isto é o que um filósofo, jurista e filósofo alemão, reproduzindo as lições de Gadamer, que por sua vez, como se sabe, é discípulo de Heidegger, mas eu quero me referir a Joseph Esser, que tem duas obras magníficas sobre isso. Ele fala de pré-compreensão. Isto são pré-compreensões do fenômeno jurídico. Pré-compreensões. Nós trabalhamos com esta carga, que eu diria ideológica, porque todos nós trabalhamos ideologicamente, nós trabalhamos num contexto cultural, como disse o professor Calmon, não existe conhecimento individual. O nosso conhecimento é formado numa comunidade. E essas pré-compreensões têm uma potencialidade enorme. Se nós não pararmos para uma reflexão, nós acabamos submetidas aos paradigmas, às pré-compreensões.